Muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento dos prémios BPI Fundação La Caixa. Hoje estamos aqui para falar do Prémio Séniores, cujas inscrições já estão abertas até dia 10 de maio. Esta apresentação vai ter 4 partes. Vamos falar primeiro sobre um enquadramento institucional, falamos depois sobre os prémios, as características gerais dos prémios e logo de seguida um pouco sobre as candidaturas. Na parte final, gostaria de fazer uma sessão aberta, que colocassem todas as questões que entenderem, para podermos ter aqui uma sessão partilhada de perguntas e respostas. Nesta primeira parte, iremos ouvir a Maria João Cabral, diretora territorial da Fundação La Caixa, e a Constança Macedo, diretora central da Direção de Comunicação de Responsabilidade Social do BPI. Passo a palavra à Maria João. Quem disse que o sucesso é apenas alcançar uma meta, estava a esquecer-se de algo verdadeiramente importante. Porque o sucesso também é nunca abandonar aquilo em que se acredita. É evoluir na sua direção. Seguindo este ideal, e na sequência da entrada do BPI no grupo CaixaBank, a Fundação La Caixa alargou a sua atividade a Portugal em 2018 com o intuito de melhorar a vida daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Esta atitude de nunca se render é um traço de sucesso partilhado por milhares de pessoas que trabalham diariamente para que todas as crianças, sem exceção, tenham as mesmas oportunidades de serem felizes, conseguindo que os mais velhos nunca deixem de ser jovens e que aqueles que vivem os seus últimos dias sintam que viveram uma vida que tem tanto de grande como de única. São pessoas que conseguem fazer com que todos se sintam vivos com um trabalho que lhes dá uma oportunidade. Sem esquecer aqueles que vivem no interior do país e apoiando projetos que melhoram a vida das pessoas. Pessoas que valorizam o sucesso de outra forma, que impulsionam os jovens talentos, a inovação, a ciência e a investigação, com o único desejo de progredir, em colaboração com os melhores centros de investigação de referência da atualidade. São pessoas que não se conformam, que decidem fazer da cultura um espaço de todos, fazendo chegar todas as suas formas a inúmeros lugares de Portugal, despertando olhares e enriquecendo valores, melhorando a sociedade também através da cultura. Talvez não possamos vencer todas as injustiças que existem, nem estar presentes em cada final de vida, nem sequer conseguir que todas as crianças tenham todas as oportunidades que merecem. Talvez não consigamos fazer chegar a cultura a todos os lugares que queremos, nem impulsionar todos os avanços que gostaríamos. Talvez não possamos solucionar todos os problemas sociais do país, mas não podemos deixar de o tentar fazer. E só lutando para ter sucesso se conseguirá fazer com que o que hoje parece impossível, amanhã deixe de o ser. Comprometidos com Portugal. Muito boa tarde, eu sou a Maria João Cabral da Fundação La Caixa e vou aproveitar esta pausa para partilhar convosco com enorme satisfação que os prémios BPI Fundação La Caixa conquistaram o primeiro lugar no Prémio Nacional de Sustentabilidade do Grupo Cofina na categoria Igualdade e Diversidade. Este prémio foi ontem anunciado em sessão pública e distingue o contributo dos prémios BPI Fundação La Caixa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas ao longo das suas 28 edições dos prémios BPI Fundação La Caixa e não, obviamente, dos Objetivos das Nações Unidas. Estas 28 já contam com a edição de 2020, que não estava a contar para o prémio, mas que é uma continuidade. Este é um exemplo, e falando do ponto de vista da Fundação La Caixa, é um exemplo de como a Fundação La Caixa se pode somar a iniciativas de responsabilidade social do BPI, que existiam desde 2010, consolidando-as e fazendo-as crescer no contexto dos programas sociais da Fundação La Caixa. E, dito isto, vou então passar à minha apresentação
vou tentar fazer o mais breve possível, porque a ideia hoje é, obviamente, falar-se nos prémios e não falar-se na Fundação. A Fundação, o que faz, tem um património vasto, vastíssimo, de cerca de 2 mil milhões de euros, entre bruto e líquido, e é a partir desse património que detém através de uma holding, e é a partir dos dividendos desse património, que é constituído por participações financeiras e património imobiliário, que ela retira anualmente os dividendos de que precisa para exercer a sua ação social. A sua ação social tem por objetivo construir uma sociedade melhor e mais justa, através de 3 vetores essenciais: apoio no preenchimento das necessidades básicas, favorecer o progresso social e disseminar a cultura e a ciência. Em 2020, o orçamento global da Fundação, o investimento que ela fez na sociedade, foi de mais de 500 milhões de euros, maioritariamente em Espanha e em Portugal. Há uma vertente internacional, mas equivale a menos de 5% do orçamento, com grande ênfase nos programas sociais que constituem sempre e desde sempre a prioridade da Fundação. Em concreto, em Portugal, o orçamento liquidado, portanto realizado, foi de 26 milhões de euros, maioritariamente, mais uma vez, os tais quase 60% na área social, a que se vieram juntar 2,4 milhões decorrentes de uma parceria que a Fundação La Caixa tem com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que assegura o matching dos fundos que a Fundação, em certos programas, nomeadamente os de investigação, o matching dos fundos que a Fundação La Caixa dedica a projetos portugueses. Para 2021, o orçamento previsto é de 30 milhões, ênfase mais uma vez nos programas sociais, e o motivo por que isto é tão reforçado face aos 60 habituais é porque em 2020, devido à pandemia, houve alguns atrasos na implantação dos nossos programas sociais que esperamos recuperar este ano. Os nossos programas, aqui está o cardápio completo. Neste fórum, eu creio que é mais interessante chamar a atenção para os nossos programas na área social. Estes programas próprios, que são, aqui do lado esquerdo, portanto, no ponto 1, o Humaniza, o Incorpora, o Pró-Infância e o Séniores, que está ainda em fase de estruturação de lançamento, são os chamados programas próprios da Fundação, em que ela, ao contrário do que faz nos prémios, não apoia os projetos de entidades que atuam no setor social, mas apoia entidades do setor social para elas executarem o seu próprio projeto nestas diversas áreas. Adicionalmente, ainda sempre em programas próprios, a Fundação tem vetores de atuação na investigação social e investigação em saúde e na cultura. Finalmente, tem um programa de bolsas muito prestigiado e tem iniciativas na área da educação. Por outros 2 vetores de atuação, isto são os seus programas próprios, estes 2 vetores de atuação é a parte do seu orçamento que ela gera em colaboração com o BPI, através da Comissão de Responsabilidade Social do Banco e de Iniciativa Social Descentralizada, de que vos falará em seguida a Constança. No ponto 3, o que nos traz aqui hoje os prémios BPI Fundação La Caixa, ainda não está corrigido este BPI La Caixa, não sei porquê, porque eu já o corrigi, mas continua, BPI Fundação La Caixa, e finalmente, no ponto 4, programas que foram criados ou parcerias que foram celebradas especificamente em Portugal e que não têm equivalente direto em Espanha. Neste caso, o programa Promove, que eu espero que muitos de vocês que estão nas áreas de interior mais perto da fronteira com Espanha já tenham ouvido falar, já vai em 3 edições. Estamos agora a preparar a divulgação dos resultados da terceira, a de 2020, e a Iniciativa para a Equidade Social, que é uma parceria com a nova SBE e de que destaco a base de dados do setor social, que foi lançada no final do ano passado e que procura reunir ser um depósito de informação sobre o setor social em Portugal, o relatório anual Balanço Social, que foi recentemente lançada a primeira edição em março, e finalmente, menos o Data Change, talvez mais o Social Leapfrog, que é um programa de mentoria e acompanhamento ao longo de 3 anos de entidades do setor social. Termino com uma brevíssima resenha do que foi, e porque o contexto da pandemia é inevitável, do que foi a atuação da Fundação específica no contexto da pandemia, ou dirigido à pandemia em 2020. Estas iniciativas foram do ano passado e, portanto, já passaram.
Eu mantenho-os aqui para ilustrar de que, caso seja necessário e na medida em que seja útil e faça sentido, a Fundação La Caixa está sempre disponível para constituir ad hoc intervenções, iniciativas e programas que possam fazer face especialmente a necessidades decorrentes dos temas da pandemia. E com isto termino. Muito obrigada, muito boa sessão. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a participação. O meu nome é Constança Macedo, sou diretora de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social do BPI. Eu venho aqui só há 5 minutos falar-vos sobre a importância que damos no banco a dar mais valor ao próximo. Muito rapidamente, só qual é a forma como o banco atua nesta área. De facto, para nós ser uma referência enquanto banco socialmente responsável é uma das prioridades de atuação do BPI e fazemos-lo em 3 grandes eixos de atuação. Por um lado, a questão da governação, e a governação eu destacaria aqui das palavras-chave, é de facto uma atuação ética e transparente. Esta é, em primeiro lugar, a forma como o banco atua na responsabilidade social e atua garantindo este código ético, as políticas socialmente responsáveis, uma atuação permanentemente de acordo com a lei vigente, também uma gestão prudente e global de todos os riscos, medidas anti-corrupção, tudo isto faz parte daquilo que é a nossa forma de estar, de uma forma ética e transparente na sociedade. O segundo pilar da atuação é, de facto, a relação com a sociedade e a forma como o fazemos é, com este claim, ajudar quem ajuda. E porquê? Porque nós temos que nos relacionar com as instituições que estão no terreno, que conhecem os verdadeiros problemas sociais do país e, portanto, a nossa forma de atuação é, de facto, através das instituições que estão no terreno. Fazemos-lo em conjunto com a Fundação La Caixa, temos o privilégio de ter a Fundação connosco e que, como vimos aqui pela apresentação da Maria João Cabral, o ano passado dedicou 26 milhões de euros a programas nestas 4 áreas de atuação. Finalmente, a questão ambiental. E a questão ambiental é uma área que está a ganhar cada vez mais relevância e, desde logo, para uma transição para uma economia mais sustentável. É essa a nossa visão no âmbito ambiental. Desde declarações e políticas de risco meioambiental a um sistema de gestão de meios próprios na área ambiental e também uma série de produtos que temos estado a lançar nestas áreas. E, portanto, a política de responsabilidade social, a visão de responsabilidade social do banco é, de facto, nestas 3 áreas de atuação. Hoje estamos aqui dedicados a uma delas em concreto, à área social e, em particular, aos prémios BPI e Fundação La Caixa. Como sabem, estamos nisto desde 2010, temos uma longa história que nos permitiu apoiar projetos um pouco por todo o país, chegar a mais de 150 mil pessoas, com um investimento que, ao longo destes anos, alcança quase os 19 milhões de euros. É um projeto que muito nos orgulha, que começámos sozinhos, que hoje temos uma dimensão já muito maior, nomeadamente com a Fundação, e este ano em particular, porque tivemos a boa notícia de ter um aumento da dotação para este projeto e que passa para 4 milhões de euros o valor anual para os 5 prémios. E, portanto, é uma longa história do qual nos orgulhamos. O BPI, além de fazer parte da organização, a Rita está aqui, é uma das pessoas que faz parte da organização em conjunto com a Fundação La Caixa, tem também uma equipa muito grande de 70 voluntários que estão dentro do banco e que são pessoas que vão ao terreno avaliar os projetos e que permitem, de facto, conhecer os projetos que devem, de facto, ser apoiados. Infelizmente, como sabem, não conseguimos apoiar todos os pedidos que recebemos, mas esta equipa ajuda-nos a identificar no terreno e pensamos que esta é uma das mais-valias dos prémios BPI e Fundação La Caixa. Finalmente, falava-vos aqui também, muito rapidamente, de uma nova oportunidade também de investimento que este ano nos proporcionou a Fundação La Caixa e que é a Iniciativa Social Descentralizada. Esta iniciativa é no valor de 1 milhão de euros para promover a qualidade de vida e a igualdade de oportunidades destes 6 eixos que estão aqui identificados.
Muitos deles coincidem, de facto, com aquilo que também os prémios BPI e Fundação La Caixa apoiam, mas aqui a diferença é que eles se destinam a apoios de menor dimensão, que, com uma atuação local, são atribuídos através das redes comerciais do BPI, portanto, daquilo que é habitualmente designado os balcões do BPI, e já fizemos então uma experiência em 2020, conseguimos apoiar 113 projetos com 636 milhões de euros e chegar a cerca de 70 mil pessoas também, um pouco por todo o país, dos quais cerca de 50% foram pessoas mais velhas e 32% crianças. Esta é uma oportunidade de apoiar também, complementar aos prémios, como referi, para montantes e para projetos tipicamente mais pequenos, de âmbito local e para clientes do BPI. Qualquer informação que queiram saber sobre este projeto, o que sugiro é que se desloquem ao balcão BPI da vossa área de atuação, que poderão dar informação mais precisa sobre esta iniciativa social descentralizada. E, finalmente, só aqui uma última visão de que estamos a trabalhar e muito empenhados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este ano, 2020, fizemos uma análise de todos os programas do BPI e também do BPI da Fundação La Caixa e que a conclusão que chegamos é que conseguimos contribuir para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de alguma forma tocar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós agrupamos dentro desta visão de um compromisso com as pessoas, com a sociedade, com o planeta e também com alianças estratégicas. Estamos neste momento a fazer um trabalho muito profundo com as próprias Nações Unidas sobre este programa. Eles lançaram em Portugal um programa que é o SDG Ambition. Estamos a participar e muito interessados em poder amplificar a nossa atuação nesta área. Deixo-vos só aqui então esta ideia do que é que já foi o 2020 e vamos continuar agora em 2021. Muito obrigada. Boa tarde. Eu começava então aqui a apresentação e falar então sobre os prémios, e é só reforçar mais uma vez o último período de perguntas e respostas, em que desde já, se tiverem alguma questão, podem carregar no botão de levantar a mão, que nós registramos desde logo por ordem de chegada as pessoas que têm interesse em fazerem questões. Para apresentar os prémios, eu gostaria só de passar aqui um filme, que espero que chegue com som desta vez a casa, a todas as pessoas, e sobre os prémios e um pouco a apresentação sobre quais são os 5 prémios da Fundação prémios BPI e Fundação La Caixa. Os prémios BPI e Fundação La Caixa destinam-se a apoiar projetos de instituições sociais sem fins lucrativos que promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Através de 5 prémios que atuam em diferentes áreas, são apoiados projetos sustentáveis, de elevada qualidade e com impacto direto na vida das pessoas que mais precisam. A seleção destes projetos é baseada numa avaliação objetiva e transparente, tendo em conta as linhas prioritárias definidas e o impacto social. Nos últimos 11 anos, estes prémios atribuíram 19 milhões de euros a mais de 600 projetos de instituições sociais, que têm contribuído para melhorar a vida de mais de 150 mil pessoas. Em 2021, os prémios BPI e Fundação La Caixa reforçam a dotação para 4 milhões de euros para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia em 5 áreas de intervenção distintas. O Prémio Capacitar destina-se a apoiar projetos sociais que promovam a melhoria da qualidade de vida, o emprego e a autonomia de pessoas com deficiência. O Prémio Solidário tem como finalidade apoiar projetos que promovam o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas mais vulneráveis, favorecendo a igualdade de oportunidades. O Prémio Séniores destina-se à promoção da melhoria de qualidade de vida das pessoas mais velhas,
proporcionando uma vida mais independente e autónoma. Apoia projetos que promovam o envelhecimento ativo e saudável, em especial das pessoas que vivem em situação de solidão. O Prémio Infância visa apoiar projetos que facilitem o desenvolvimento integral e a inclusão social de crianças em situação de pobreza. O Prémio Rural tem como objetivo apoiar projetos sociais em meio rural e gerar oportunidades para famílias, crianças, idosos e outros grupos em risco de exclusão social. Consulte toda a informação nos sites do BPI e da Fundação La Caixa. Prémios BPI Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda. O que nos traz hoje aqui é essencialmente o Prémio Séniores, que é o que tem a candidatura aberta, que vai estar aberto até dia 10 de maio, e é o prémio com maior dotação. Este prémio visa apoiar projetos na área do envelhecimento ativo e saudável e, essencialmente, visa apoiar projetos que estejam na área, na promoção, que promovam e previnam, de alguma forma, também a fragilidade física. Visam também projetos diversos na área da intervenção da solidão, quer seja ela solidão, quer seja pela via da integração social, quer seja mesmo pela via também da inclusão digital. Projetos de envelhecimento ativo e saudável de forma geral, promovendo hábitos saudáveis e ações também com a comunidade, ações locais, ações com voluntários. E visa, de forma geral, também apoiar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida de pessoas com maior dependência, de pessoas com doenças crónicas e mesmo de pessoas em situação de cuidados paliativos. Este prémio tem especial importância no ambiente em que vivemos, no período em que vivemos, no período de pandemia, em que, dado que esta situação que se vive para este segmento teve grande impacto no seu dia-a-dia, teve um grande impacto na mobilidade física, teve um grande impacto na saúde mental. E aquilo que estamos a assistir, de forma geral, é um aumento de barreiras a este segmento, aumento de barreiras às pessoas mais idosas, quer um aumento de barreiras na sua atividade física e poderem sair de casa, poderem estar nas atividades que tinham no seu dia-a-dia, quer mesmo também barreiras de isolamento social, dificuldade de contactar, medo de contactar com outras pessoas. Assiste-se claramente a um agravamento dos sintomas de depressão e ansiedade, já é notório estas características nas pessoas mais velhas, a um aumento da solidão e também não podemos deixar de revelar este aspecto que é mais processos de luto, quer dos pares, quer dos entes queridos, quer dos amigos. Portanto, há aqui uma situação muito própria deste contexto e que exige uma intervenção de toda a sociedade. Este prémio é o prémio com maior dotação, é o prémio que tem 1 milhão de euros, que é alocado só para projetos deste segmento, e aquilo que nós também podemos ver é, quando vimos as candidaturas que foram apresentadas nos outros anos, o que identificamos claramente é que este prémio é o que tem a maior procura. Portanto, o ano passado tivemos mais de 200 candidaturas ao Prémio Séniores. Este ano estamos à espera também de uma grande procura e daí o reforço também da dotação financeira. Outro dado importante que eu gostaria de vos passar destes dados históricos é que, do total das candidaturas apresentadas o ano passado, cerca de 20% das entidades foram premiadas. Ficamos aquém daquilo que gostaríamos, é claramente muito exigente para vocês, porque no fundo só conseguimos premiar as candidaturas mais pontuadas, e é muito exigente também para nós conseguir tentar chegar a todas as necessidades e a todos os pedidos que nos chegam. Passando agora um bocadinho a informação sobre os prémios, todos os prémios Fundação La Caixa. Os prémios têm a característica geral de querer apoiar projetos que beneficiem pessoas em situação de vulnerabilidade, e este é o core transversal a todos os projetos, existindo depois 5 prémios diferenciados pelo tipo de segmento a que se dirigem.
O prémio capacitário, o prémio solidário já têm as suas candidaturas encerradas, já neste ano já não voltam a abrir, portanto as candidaturas já foram recebidas, já foram apresentadas e já estão em avaliação. O capacitar visava promover a autonomia de pessoas com deficiência e era aqui que deveriam ser apresentados todos os projetos para segmentos com deficiência. E o solidário visava apoiar a integração social e laboral na luta contra a exclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade de forma geral. Temos o séniores, conforme eu apresentei, logo de seguida vamos ter o infância, para apoiar crianças em situação de pobreza e, por último, vamos ter o rural, para apoiar projetos em meios rurais. Estes meios rurais é uma lista bem definida de concelhos, de distritos, concelhos e freguesias, que pode ser consultada no site, em que todos os projetos que tenham ação nestas zonas territoriais podem ser apresentados à candidatura. Algumas das linhas prioritárias deste prémio vão se sobrepor aos 4 prémios e, portanto, é possível apresentar um projeto a 2 prémios, é possível apresentar o mesmo projeto, desde que, no caso do rural, seja numa zona identificada como rural. Como é que estes prémios se gerem? Estes prémios são geridos por regulamento. O regulamento a regra é onde está tudo escrito sobre os prémios, é de leitura obrigatória, eu diria, é fundamental para conhecer as regras de gestão do prémio, para conhecer quais são os limites, como serão apresentadas as candidaturas, o que é valorizado, está tudo no regulamento, é um documento que qualquer entidade que se candidate deverá ler obrigatoriamente o regulamento. Há 5 regulamentos, portanto há um regulamento por prémio. O regulamento define também claramente as ações prioritárias. Eu falei aqui vagamente das ações prioritárias. É possível consultar com detalhe o que são as linhas prioritárias dos prémios no regulamento. O regulamento também tem no seu artigo 10º os critérios de avaliação bem detalhados, já vamos entrar também um pouco em pormenor, mas também é fundamental a leitura atenta destes critérios. E a nossa preocupação constante de enquadrar esta ação da edição 2021 no contexto de pandemia também é uma preocupação espelhada na nossa atuação e no regulamento. Em termos de apoio financeiro, os prémios estão a apoiar até 80% do valor do projeto que é apresentado, portanto o projeto deve ser apresentado na sua totalidade de custos, a sua totalidade, e quando eu digo a sua totalidade é discriminar com exatidão todos os custos e qual é a percentagem que querem de apoio ao prémio séniores, neste caso em concreto. O apoio é no máximo 80% do valor do projeto. No máximo também é até 40.000 euros, se for um projeto simples, mas este valor pode aumentar se o projeto for apresentado em parceria, pode aumentar até 60.000 euros e pode duplicar se forem projetos a 2 anos. Se a dotação financeira é maior, a exigência de candidatura também é maior. Em relação ao pagamento, esta edição aumentou, o pagamento inicial será de 90% e o pagamento final, depois de executado o projeto, será de 10%. O pagamento é obrigatoriamente em conta do Banco BPI, não quer dizer que a entidade, no momento da candidatura, tenha que ser cliente do banco. A entidade pode não ser cliente do banco, pode apresentar a candidatura, mas é obrigatório, antes da fase final, será solicitado que abra conta e que apresente o número de conta no banco para que o pagamento possa ocorrer nessa conta. Quem é que se pode candidatar aos prémios? Todas as instituições sem fins lucrativos podem se candidatar, com 2 limites. Só podem apresentar uma candidatura por prémio, portanto podem ter vários projetos para o projeto séniores, mas cada entidade só pode apresentar uma candidatura. E o segundo limite é que uma entidade só pode apresentar 2 candidaturas nos 5 prémios da edição 2021. E caso apresente 2 candidaturas, só pode ser premiada uma vez. Aqui, o que eu gostaria também de destacar é o que é uma entidade, se os limites são por entidade, como é que é no caso de delegações ou no caso de núcleos próprios que uma entidade tenha. Se existir autonomia, cada delegação pode ser considerada uma entidade e deve ser registada no sistema como uma entidade própria e estes limites
recaem sobre a delegação e não sobre a entidade ou a entidade-mãe. Outro aspecto muito importante é em relação às entidades premiadas em anos anteriores. Podem apresentar candidatura, mas este ano estamos a ser um pouco mais exigentes na apresentação desta candidatura e a exigir que 80% do projeto esteja concluído quando a apresentação da candidatura. Portanto, as entidades que foram premiadas candidatam-se, apresentam a candidatura normal e no fim da candidatura, depois de submeterem a candidatura, é enviado um e-mail nos dias a seguir, a solicitar que seja preenchido o relatório desse projeto e tem o prazo de 1 mês para poder comprovar que 80% do projeto já está executado. Por vezes questionam-nos que os projetos realmente estão atrasados por fatores mais do que explicáveis, mais do que plausíveis, mas se o projeto não tiver 80% concretizado, não é possível candidatarem-se este ano novamente aos prémios. E uma última limite, no mínimo, a entidade tem que ter 1 ano de atividade. Como é que é feita a avaliação das candidaturas? As candidaturas, vocês apresentam as candidaturas, é descrito preenchido todo o formulário e o primeiro aspecto que vai ser avaliado é a elegibilidade da candidatura. Se a candidatura preencheu todos os requisitos obrigatórios. Eu aqui destaco como principal a apresentação correta da documentação, a documentação obrigatória que está prevista no regulamento pode ir sendo apresentada ao longo da candidatura e, portanto, não é preciso esperar para o último dia para submeter esses documentos. Esses documentos podem desde já ser submetidos e, quando eles são submetidos, também do nosso lado, desde já vão ser validados. E por isso dá aqui alguma segurança que no momento de submeter a candidatura, se fizerem este passo antecipadamente, sabem se estão já considerados elegíveis para a candidatura. Se faltar alguma documentação obrigatória, o processo não segue, não é possível seguir. Se existir alguma dúvida, pontualmente as entidades têm características específicas, está previsto, no próprio regulamento também está previsto, se existir alguma dúvida sobre a documentação, deverão enviar-nos um e-mail concreto e específico sobre a situação dessa entidade e porque é que não é apresentado e se tiverem uma justificação formal, registar também na própria candidatura, submeter o documento que dispensa a apresentação. Depois de validado que a candidatura cumpre os requisitos, passa-se então a uma primeira fase de avaliação, onde a candidatura começa a ser avaliada por critérios de qualidade, de sustentabilidade e de relevância. As candidaturas mais pontuadas passam a seguir a uma segunda fase de avaliação e são visitados por uma equipa de voluntários do banco, de colaboradores do banco, que irão reunir com a entidade para confirmar a candidatura e para consolidar a apresentação da candidatura. É a altura em que nós, no fundo, damos voz às candidaturas que estão aqui, temos uma cara e damos voz a estas candidaturas para vos conhecer melhor e perceber o que está na candidatura. As mais pontuadas, mais uma vez, seguem para a terceira fase de avaliação, onde um júri, liderado pelo professor António Barreto, tem então a decisão final para saber quais são as entidades premiadas. Estas candidaturas, durante estas fases de avaliação, têm sempre em conta os critérios de qualidade, sustentabilidade e relevância que estão determinados no regulamento. E um destaque também muito especial para os projetos em parceria, que além de terem uma dotação financeira mais superior, e portanto em vez de 40 mil tinham uma dotação financeira de 60 mil a um ano, e valor que duplica se for a 2 anos, também são valorizados em mais 5%. Portanto, só por ser um projeto em parceria, uma parceria validada, que também terá que ser validada, que cumpre os requisitos da parceria, só por isto já tem 5 pontos garantidos. Dicas sobre estas características. O que é importante e o que é que eu gostaria de salientar nesta apresentação sobre as características do regulamento? O primeiro aspecto, as parcerias. As parcerias foi algo que fomos amadurecendo nos últimos anos, uma vez que temos esta pontuação a mais de 5%. O que é que realmente se entende por parceria? Numa parceria, a entidade promotora que se candidata é o líder da parceria, é ela que é responsável pela gestão com o ou os parceiros.
Os parceiros que são aqui identificados têm que ter claramente um objeto social também relacionado com o projeto. Porque é que eles estão ligados àquele projeto? Qual é a mais-valia que aquele parceiro traz? Portanto, essa mais-valia tem que estar também no seu objeto social enquanto entidade. É exigido um trabalho conjunto entre o parceiro e a entidade promotora, ou entre os parceiros, não tem que ser só um parceiro, pode ser mais do que um parceiro. Tem que existir claramente processos articulados e é necessário apresentar em candidatura, apresentar o acordo formalizado que existe entre a entidade promotora e os parceiros e também as contas do parceiro. O parceiro terá que se acreditar também na plataforma de prémios. Como exclusões, eu destaco aqui a importância das exclusões, que nem sempre é tida em conta quando nos apresentam a candidatura. A primeira não é um problema, porque não é possível, é logo excluído, não é possível fazer parcerias com entidades privadas. Portanto, é possível apresentar com entidades públicas, com entidades sociais, é esse mesmo o objetivo, mas não com entidades privadas. Também não é possível apresentar parcerias com entidades em que existe uma relação de dependência. Uma entidade que tenha a mesma pessoa nos órgãos sociais não é possível. Não é possível também uma relação de sede com núcleo. Não é possível apresentar qualquer relação de dependência. Também há aqui uma questão, este limite a 3 entidades elegíveis, isto é um limite mais operacional, não invalida que o projeto em si tenha 10 parceiros, mas nós só vamos avaliar os 3 parceiros principais. Portanto, pode ser apresentado um acordo com os 10 parceiros, mas na plataforma nós só vamos permitir o registro e só vamos avaliar 3 parceiros, os 3 principais parceiros. E também está excluído os projetos que são puramente de obras. Portanto, projetos em parceria, não é possível ser só a elaboração de obras ou de aquisição de equipamento, no fundo, rúbricas de investimento. Sobre os projetos a 2 anos, também gostaria de destacar aqui, até porque aqui sim nós temos uma dotação, estamos dispostos a dar uma dotação maior ainda, duplica-se o valor dos projetos a 1 ano. E, portanto, estes projetos são muito exigentes. Projetos a 2 anos é muito exigente o planeamento do projeto e é muito exigente a documentação, que é toda ela obrigatória. É necessário demonstrar qual é a razão dos 2 anos, porque 2 anos é uma duplicação não serve. Não vamos duplicação para o ano candidata-se outra vez, se for com um upgrade do projeto. Portanto, não é visto aqui, não é aceito projeto que é uma duplicação de ano após ano. Tem que haver também uma consistência na metodologia de avaliação. Eu preciso de 2 anos, porquê? Porque nos primeiros 6 meses tem que haver um amadurecimento do projeto. É necessário o prazo de 2 anos para que isso ocorra. E isso reflete-se aonde? Reflete-se essencialmente na metodologia de avaliação que está associada ao projeto em si. Portanto, isto vai acontecer durante o primeiro ano, vamos medir o quê, para que depois no segundo ano possa acontecer como. Nos projetos a 2 anos, a documentação é obrigatório apresentar 4 documentos adicionais e se não tiver algum destes documentos, automaticamente a candidatura é excluída. E, portanto, é preciso apresentar um plano detalhado das atividades a 2 anos, um plano de avaliação externa também sobre a evolução do projeto e se este plano de avaliação externa tiver custos, os custos podem ser integrados no projeto. Um plano de comunicação e disseminação, como é que ele vai funcionar, como é que as pessoas vão ter conhecimento deste projeto e um plano de sustentabilidade e integração também dos programas na entidade. Como é que a seguir ele é sustentável, como é que a seguir ele irá continuar. Não é possível apoiar um projeto a 2 anos com princípio, meio e fim, é necessário perceber também como é que está planeada a continuidade desse projeto. Um terceiro ponto que eu queria destacar, os critérios de avaliação. Mais uma vez, eles estão claramente definidos no artigo 10º do regulamento e aqui eu se recomenda a leitura obrigatória do regulamento, aqui recomendo a releitura e recomendo que mesmo no fim do projeto a candidatura estar concluída, deem uma vista de olhos nestes critérios de avaliação.
todos os critérios de avaliação estão associados a pontuações. E, portanto, se dá valor à existência da transparência da gestão, da missão de mostrar claramente onde é que está, se é um site, se é o link do site que tem, de mostrar claramente onde é que está a informação da entidade, ou se é preciso o orçamento completo, apresentar claramente o orçamento completo, ver se o orçamento é adequado, é uma das características que nós também damos muita importância, explicar porque é que é preciso aquele investimento naquele equipamento, não é possível fazer com o equipamento agora, não é possível fazer com menos equipamento, portanto explicar sempre o equilíbrio da rúbrica do orçamento. Isto é um dos pontos que está no regulamento, poderíamos ver qualquer um destes pontos, mas no fundo aquilo que eu recomendo aqui é releiam com alguma frequência os critérios de avaliação, porque às vezes acabámos a candidatura, estávamos tão focados no planeamento que se calhar descurámos outros aspectos e, portanto, os critérios de avaliação é muito importante poderem relê-los e poderem acrescentar, porque infelizmente às vezes quando chegamos à segunda fase de avaliação identificamos que as entidades até tinham muito mais do que aquilo que nos puseram na candidatura, mas se não está na primeira fase, ela não é possível pontuá-la e por isso felizmente as candidaturas nessas situações foi possível pontuar insuficiente para chegar à segunda fase, mas poderiam ter tido mais pontuação se nos tivessem passado todos os aspectos que são valorizados numa candidatura. Quarto alerta, prazos de implementação do projeto. Eu destaco aqui muito claramente os prazos do séniores, ainda nos falta do infância e do rural e, portanto, mostro também aqui os prazos de implementação dos projetos, mas o que está previsto é que o projeto deverá iniciar após a comunicação que a entidade foi premiada. Portanto, a partir do momento em que recebem a informação que a entidade foi premiada, é possível iniciarem o projeto. Despesas antes não são aceites, mas desde esse momento todas as despesas no projeto são aceites. E, portanto, aquilo que se estima é que estamos a falar de projetos que possam começar em outubro deste ano e que possam terminar em fevereiro de 2023, se for um ano, ou de 2024, se for a 2 anos. No fundo, o que está aqui previsto também é que os projetos têm que ser durante 1 ano ou 2 anos, conforme o que foi apresentado, e no limite até à data fim do protocolo. Portanto, há aqui um prazo ainda um pouco mais alargado, para não ser exatamente para dar margem de arranque do projeto e, no limite, o projeto deverá terminar em fevereiro do ano 23 ou em fevereiro do ano 24. E a candidatura deve refletir estas datas. Portanto, quando é feito o planeamento, é fundamental que a candidatura reflita estas datas de execução. Quinto ponto, exclusão das exclusões que estão previstas e que estão previstas no regulamento ou que dependem da atuação também da proposta que a entidade queira apresentar. O primeiro incumprimento, já falei aqui um pouco, a falta de documentação. Se a documentação não estiver, que seja ela na candidatura, seja ela num projeto em parceria, seja ela num projeto a 2 anos, a candidatura não pode seguir. Portanto, este é claramente o primeiro ponto de exclusão. O segundo ponto, a falha de adequação às ações prioritárias. Cada vez isto é menos frequente, temos feito também aqui um esforço enorme em fomentar a leitura das linhas prioritárias do projeto, em alargar também, explicarmos um pouco mais o que é que são as linhas prioritárias do projeto e, portanto, é muito importante que um projeto a séniores seja com pessoas idosas e que não seja com pessoas com adultos ou com outra situação, ou que seja claramente para as ações prioritárias que são aqui identificadas e não outras. Um ponto que por vezes ainda é frequente é que tem que ser um dos requisitos e que ofereci no início, é que tem que ser para pessoas em situação de vulnerabilidade. E, portanto, é importante que quando é apresentado o projeto, explicar qual é a vulnerabilidade da pessoa, qual é a vulnerabilidade do segmento em causa. Outra das características também é a falha na demonstração das necessidades dos beneficiários, um pouco cruzado também com isto que eu estou aqui a referir, e portanto é muito importante perceber porque é que os beneficiários são aqueles que estão identificados. Eles realmente não têm transporte, eles realmente não têm atividades previstas com a entidade ou com outra entidade, e portanto perceber claramente qual é a vulnerabilidade dos beneficiários. E pode haver outros diversos, a entidade não tem 1 ano, os requisitos não foram
no fundo, tudo o que não for cumprido o regulamento poderá levar a uma exclusão. Há um outro aspecto de exclusão que também queríamos salientar aqui, que é se a entidade, por alguma razão, não foi aprovada a parceria ou os 2 anos. É muito importante esta pergunta, que é feita no formulário. Se não foi aprovado o projeto em parceria, a entidade quer continuar a ser avaliada ou não. Se o projeto não é aprovado em 2 anos, quer continuar ou não e poderá fazer o projeto com o nosso apoio só a 1 ano. Quer isto dizer também que a entidade pode continuar em parceria. O valor que o prémio apoia é apenas no máximo de 40 mil euros. Portanto, o importante é a entidade dizer-nos se quer continuar connosco com a candidatura e continuar a ser avaliado, sem os 5%, no caso da parceria, mas se quer continuar na avaliação e ser uma entidade eventualmente premiada, então tem que dizer que sim. Se a entidade disser que não, mesmo que a candidatura tenha sido muito bem pontuada, a avaliação não irá prosseguir. E, em termos gerais, era isto que eu vos queria transmitir sobre as características em si do prémio e do regulamento. Em relação às candidaturas, e portanto entrando aqui agora em questões um pouco mais operacionais e à forma como a candidatura é apresentada. Antes disso, até porque o formulário está muito dependente também disto, como definir um projeto social, como é que nós vimos e como é que o formulário no fundo está estruturado, como é que nós vimos o projeto social. A primeira fase, que é muito importante num projeto social, é um diagnóstico. Identificar qual é verdadeiramente o problema que vamos atacar. Qual é o problema e qual é a solução que foi identificada. Porquê que identificamos aquilo como solução? O problema é o isolamento. Qual é a solução? É irmos à casa dos idosos ou é trazer os idosos às entidades? E, portanto, pensar aqui um pouco. Tudo isto, obviamente, não há solução perfeita, é preciso conhecer o problema concreto. E, portanto, é necessário identificar o problema, os vossos recursos, os recursos locais da sociedade e, portanto, aqui a primeira grande reflexão que é necessário fazer e o primeiro grande estudo é perceber o que é o problema, qual é o problema que eu verdadeiramente quero atacar e qual é a solução que eu vou conseguir. A segunda fase é planear. Como é que eu vou fazer? Vou fazer visitas semanais, uma vez por semana, porque quero chegar a mais pessoas, ou tenho mesmo que fazer visitas diárias e é outro tipo de dependência? Ou será que eu vou buscar para complementar apenas os idosos para uma atividade física, para uma atividade comunitária, seja o que for? E, portanto, vamos planear e vamos calendarizar. Quantas vezes vamos fazer? Com quem? Com que recursos? Com que equipamento? Com que salas? Portanto, vamos, no fundo, planear todo o mais exaustivamente possível todo o projeto. E depois assumimos que há um momento da implementação que quanto mais previsto tiverem os imprevistos, melhor. E durante a implementação também é muito importante pensarmos logo como é que eu vou avaliar. Vou avaliar com o número de vezes que a pessoa veio, vou avaliar qual é que é a razão porque a pessoa não veio, se depende de características nossas, se depende de características físicas da pessoa. E, portanto, vamos, ao longo da implementação do projeto, tentar monitorizar os indicadores de avaliação. E depois, no fim, também, muito importante, muitas vezes o projeto está implementado, arrumamos na gaveta e falta um bocadinho isto, que é consolidar que lições é que no fundo tiramos deste projeto, o que é que correu bem e o que é que correu menos bem, de que forma é que vamos poder integrar os resultados, de que forma é que as coisas boas ou as coisas más podem ser refletidas noutros projetos ou na continuidade deste projeto. E a plataforma, no fundo, eu estou aqui a falar plataforma, eu penso que toda a gente já percebeu que as candidaturas são em online e são numa plataforma própria que está disponível em prémios.bpi.fundacãolacaixa.pt ou em qualquer site do BPI da Fundação La Caixa. E, portanto, esta plataforma é a plataforma que vos vai acompanhar desde o momento da candidatura até ao momento da implementação e do pagamento final do prémio. A primeira fase é mais simples, já está registado ou não está registado na plataforma, se já se candidatou sim, já está, e portanto já tem uma password, já pode continuar este ano, já pode utilizar a mesma password e pode continuar a candidatura e pode consultar a candidatura anterior, etc. Se nunca se candidatou, então terá que se registar. Depois temos então o formulário de candidatura propriamente dito, em que é necessário preencher e anexar toda a documentação
quer sobre a entidade, quer sobre o projeto e que está detalhada no regulamento do prémio. E por último temos também aqui uma fase antes da decisão, que é a fase de pagamento, em que aqui apenas vamos contactar as entidades mais pontuadas para pedir mais documentação. E esta documentação que é solicitada entre a segunda fase e a decisão, mas claramente só depois da segunda fase, só as entidades que foram à segunda fase, será solicitada mais informação, e é aqui o momento em que as entidades que não são clientes do banco têm obrigatoriamente que abrir conta para que depois possam concluir o processo de avaliação e, se forem premiadas, poder também creditar a conta. Todo este processo conta com uma linha de apoio telefónica, mas principalmente por e-mail. Nós respondemos muito por e-mail, qualquer necessidade às vezes de contacto também que seja necessária, é importante que nos digam quem é a entidade, qual é o nome da pessoa que nos está a pedir apoio e qual é o número de telefone e qual é o problema, para nós podermos encaminhar. Se for uma coisa simples, resolve-se; se não for uma coisa simples, se necessário, nós entraremos em contacto para resolver o tema operacional que possa estar em causa. E recomendamos também a leitura do guia operacional, com muita informação sobre a plataforma, e o guia das perguntas frequentes, onde também muitas questões que às vezes nem pensamos nelas podem surgir. A plataforma, o formulário em si, propriamente, o que é necessário, quais são os temas aqui importantes. Ele está estruturado com 9 pestanas, 2 pestanas gerais de informação sobre a entidade e sobre os contactos, e 7 pestanas em concreto sobre o projeto. Uma pestana sobre o diagnóstico, pestanas sobre o planeamento, sobre os apoios adicionais. Só é necessário às entidades que se candidatam em parceria ou em 2 anos, as outras entidades não precisam destas 2 pestanas. E a última, muito importante, que é a pestana dos documentos, que eu vou referir ainda mais, vou reforçar mais uma vez, e provavelmente no fim vou voltar a reforçar. Podem ir colocando os documentos antes de submeter a candidatura. Pode haver uma pré-validação dos documentos, garantindo assim que têm mais tempo para corrigir a documentação se for necessário. Entrando aqui um bocadinho nestes temas, e portanto quais são um bocadinho os pontos mais importantes no formulário que gostaríamos de destacar. A informação sobre a entidade parece uma coisa muito simples, mas é muito importante que nos digam a missão e os valores e a experiência, quer no público-alvo que estão do projeto que estão a apresentar, ou na metodologia que está a ser também proposta, na solução, no fundo, que está a ser proposta. E os contactos, que é aquela coisa cada vez mais simples. Por vezes nós tentamos entrar em contacto com uma entidade porque um documento não estava bem, porque enviamos um e-mail ou não houve resposta ao e-mail. Se os contactos estiverem certos, rapidamente poderemos atuar. Por vezes falha-nos aqui isto, porque quando tentamos entrar em contacto com uma entidade não é célere a resposta, não nos atendem do outro lado. Nestes períodos de pandemia também não ajudou. E, portanto, se pedia-vos só também esta atenção, que nós, quando há problemas, podemos precisar de falar com a entidade, e se conseguirmos chegar à fala por telefone, poderá ser mais eficiente e resolver mais rapidamente um problema que possa ter existido na candidatura. Quanto ao formulário propriamente dito, quanto ao projeto propriamente dito, a fase de diagnóstico, que é o que nós entendemos pela pestana de projeto, é muito importante que nos enquadrem o problema com dados estatísticos. Isto é um problema na região. Que dados é que conhecem? Vocês melhor do que ninguém conhecem. Seja porque internamente conhecem as necessidades, seja porque já houve um inquérito local, seja porque a Junta de Freguesia ou porque a Câmara Municipal já demonstrou e já tem publicações sobre a importância daquele problema. É muito importante que nos passem isso. Do lado de cá estão pessoas que só leem a candidatura, não conhecem a vossa realidade e, portanto, por mais que seja evidente para quem está no terreno, para quem está do outro lado a ler uma candidatura, é muito importante poder ver estes factos. Quanto à solução proposta, destaque aqui este tema de escrever de uma forma objetiva, de escrever sem palavrões, entre aspas, sem chavões técnicos. Mais uma vez também, do lado de cá, nem sempre se conhece a metodologia, coisas que são óbvias, que se percebem, que quando estamos no terreno já falamos naquelas siglas, às vezes um SAD, para quem está do lado de cá, cada vez mais para nós, estas siglas mais gerais também já fazem sentido, mas na dúvida,
ponham por extenso pelo menos a primeira vez para se perceber do lado de cá o que é e não se ficar logo sem perceber o que é a solução proposta ou sem se perceber o que é a metodologia que querem propor para resolver o problema. Também é muito importante este tema do contexto da pandemia, nesta fase em que estamos. Sabemos que a qualquer momento não conhecemos o amanhã, podemos estar confinados, podemos estar desconfinados e, portanto, terem atenção qual é o plano B quando há atividades que não podem ser realizadas se estivermos em confinamento. E por isso aqui é importante também perceber como é que vamos lidar nessas situações. Vamos buscar as pessoas, mas as pessoas recebem-nos. Vamos querer ter uma ação de convívio, mas as pessoas querem. E, portanto, perceber aqui se a ação de convívio não pode ser local, se a ação de convívio até pode acontecer, quais são as regras de segurança que estão a ser implementadas e que estão previstas. E, portanto, ter no desenho das soluções, e até porque, como referi também no início, nós também estamos muito focados a apoiar projetos que resolvam os novos problemas criados pela pandemia e por isso é muito importante que o projeto também nos descreva como é que se enquadra neste contexto de pandemia. Identificar os beneficiários e identificar a inovação, se ela existir, pode ser uma inovação local, apesar de já ser praticado noutras zonas do país, poderemos ter claramente uma inovação, ou pode ser uma inovação da instituição, e portanto identificar e, se possível, documentar. Não sei se fui eu que mexi alguma coisa. Quanto ao planeamento, temos de definir as atividades com tempo, duração e frequência. Sim, é muito importante isto e é importante percebermos com que frequência é que vai ser feito e qual é que é a duração das atividades. Por vezes aparecem-nos coisas, planeamentos muito simples. Na vossa cabeça nós sabemos que eles estão claramente detalhados. Na entidade eles são conhecidos e provavelmente já foram pensados. Pensem que do lado de cá nós não sabemos e por isso quanto mais detalhada for a atividade e mais concreta, melhor. Quem são as pessoas a que aquela atividade se dirige? Vamos buscar as pessoas para fazerem fisioterapia. Quem são as pessoas? Como é que vamos buscar? Identificar claramente estes aspectos das atividades e quais são os resultados que eu espero. Conseguir concretizar 50 sessões de fisioterapia ao longo de 6 meses, com a duração de 1h30, repetidos com as mesmas pessoas 3 vezes por semana, etc. E, portanto, tentem ser muito objetivos e muito claros na apresentação destas atividades. Também ainda no planeamento, como é que vamos avaliar? Vamos ter um registro das pessoas que fizeram, vamos ter uma evolução de perceber, aqui entram muitas vezes os vossos métodos de avaliação, que a pessoa ficou mais autónoma, que evoluiu fisicamente, que evoluiu socialmente, que passou a participar mais nas atividades. E, portanto, de que forma é que eu quero medir? Os recursos e o orçamento são duas pestanas que estão separadas e que se cruzam e que devem estar equilibradas. Começámos por definir as atividades, agora vamos identificar como é que elas vão ser implementadas. Precisamos de recursos humanos, X pessoas, X voluntários, precisamos de novas contratações ou até precisamos de voluntariado. E, portanto, claramente, com que recursos humanos é que vai ser implementado o projeto para assegurar a pestana do planeamento, portanto, para assegurar as atividades. E quanto é que isso nos vai custar? Eu, para os recursos humanos, já os identifiquei, quanto é que isso vai custar? E, para além disso, para os outros equipamentos que sejam necessários, para transporte, seja para que tipo de despesas for, na pestana do orçamento identifiquem exaustivamente quanto é que vai custar. E quanto é que vai custar todas as rúbricas e qual é que é a percentagem, se for um projeto em parceria ou se for um projeto a 2 anos, também é possível separar claramente quanto é que é no primeiro ano, quanto é que é no segundo ano e quanto é que é a parte que é de parceiro, a intervenção do parceiro, no projeto, na despesa, naquela rúbrica em concreto. A uniformização destas pestanas também é muito importante, a coerência. Se estamos a pensar numa atividade, é importante que ela a seguir se reflita nos recursos. Eu sei que isto é difícil, a vossa área é muito mais social, é muito mais identificar os problemas, mas é muito importante que isto esteja bem definido para nós podermos perceber que vamos apoiar projetos que estão bem pensados e bem estruturados em detrimento de outros projetos que não conseguimos chegar a todos.
E daí a exigência nestas 3 pestanas, que às vezes é um bocadinho fora do vosso trabalho normal, mas que no fundo o que se está aqui a pedir é um bom senso, não é preciso uma engenharia financeira, nem é preciso sermos muito técnicos na apresentação desta informação. Um ponto que aprendemos temos vindo a aprender, e agora com o capacitário e com o solidário já terminadas, e com as candidaturas da edição 2021 destes 2 projetos, estamos a assistir. Há muitas entidades que deixam para o último dia submeter. Isto traz um problema, é que se surge uma necessidade de uma resposta, mesmo por e-mail, por mais rápido que seja, por vezes não há possibilidade de dar uma resposta atempada pela entidade. E, portanto, aquilo que nós tentamos, um pouco sem sucesso, mas isso somos todos iguais, de preferência não deixem para o último dia. Pelo menos a elaboração da candidatura. Se quiserem submeter só no último dia, até porque depois de submeter a candidatura ela já não pode ser alterada, mas o pensar, o planear, a recolha da documentação, de preferência, antecipem qualquer problema que possa existir. Temos um fim de semana antes e, portanto, às vezes as entidades, muitas vezes estes projetos são apresentados por pessoas que estão em regime de voluntariado, que aproveitam o fim de semana para trabalhar, mas depois não há capacidade de dar resposta atempada se os temas forem mais técnicos e se for preciso escalar para um pedido concreto de resposta sobre o projeto que estão a apresentar ou sobre a dúvida que têm. E, portanto, o outro ponto muito importante é: se o ano passado nós alargámos os prazos de candidatura, este ano não temos isso previsto. Os prazos de candidatura estão conhecidos, o programa está bastante planeado, os cronogramas de avaliação são todos eles conhecidos e, portanto, não temos qualquer previsão, e no dia 10 de maio efetivamente fechamos as candidaturas e não é possível apresentar mais informação. E voltava a reforçar este tema do qualquer dúvida que tenham, ponham por e-mail para premios.fundacãoacaixa@bancobpi.pt. Isto estamos sempre a dizer, eu vou repetir aqui se calhar mais uma outra vez este e-mail, ele está no site, está em todo lado, mas é claro, é a melhor forma para responder, não é diretamente aos avaliadores ou diretamente às pessoas que conhecem do banco. Por vezes é mais difícil a resposta célere se for por essas vias do que se vier diretamente para esta equipa que está especializada a dar respostas e a pedir respostas às outras áreas do banco ou da fundação para responder rapidamente. Em conclusão, e chegava aqui ao fim, penso que estou dentro, eu estava a contar 1 hora para depois lançar então aqui as perguntas e respostas, e poderão levantar as mãos e ir identificando para fazer perguntas e respostas. Mas antes de passar a isso, numa breve conclusão, eu repetia aqui os pontos que considero principais: ler com muita atenção o regulamento e os documentos de apoio. O regulamento, mais uma vez, ler com muita atenção os elementos da direção, da entidade também, conhecer bem isto. Já os outros documentos de apoio serão mais operacionais, é natural que nem toda a gente os leia, mas o regulamento é muito importante conhecer o que é que está na base, o que é a proposta de apoio do BPI, da Fundação à Caixa, através dos prémios. Definir bem, o segundo ponto, definir bem o projeto, conhecer bem, percebê-lo bem, pensá-lo, passá-lo ao papel. Às vezes ele está pensado, mas passar ao papel. E passar ao papel com esta linguagem clara, objetiva e coerente ao longo do formulário. Ter certeza que o que eu escrevi numa pestana bate certo com a outra pestana, que o planeamento está de acordo, os recursos são realmente os adequados. Porquê aqueles recursos humanos e não outros? Quais são as características? Qual é o apoio que temos local, seja das empresas, seja da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, de voluntários? Portanto, no fundo, ter esta coerência. Fazemos isto com recursos internos. O que é possível, o que é que não é possível, são recursos que podem dar apoio, não são recursos, vamos ter que contratar novos recursos, e portanto ter esta coerência também ao longo da candidatura. Por vezes costumamos dar como sugestão chegar ao fim e pedir a alguém que leia a candidatura, alguém que não viu, que não sabe o que é que vai na vossa cabeça, que não sabe as discussões, que possa ler a candidatura e que possa vos dizer percebi ou não percebi, e que possa, de uma forma de fora, que não está tão envolvida nos problemas, também possa chamar a atenção de algum tema que esteja menos desenvolvido.
E, como eu disse que ia referir várias vezes este tema, não posso deixar de o repetir aqui neste slide de conclusão, assegurar a documentação da candidatura e com destaque para alguns documentos que por vezes também não são apresentados. Evidenciar o contexto do problema, porque é que aquilo é um problema, porque é que realmente é uma coisa que já está registada, é um problema nacional, é um problema local, é um problema da instituição, porque é que é um problema, porque é que sentiram necessidade de ir ajudar as pessoas em concreto que estão com aquela situação. Também quando um projeto tem voluntariado, é muito importante apresentar o plano de voluntariado. Quem são os voluntários? Já têm base de dados? Já trabalham com voluntários? Já viram se realmente há adesão dos voluntários? Já viram se é possível? Tem que haver aqui uma coerência, não chega a dizer eu vou buscar 10 voluntários e depois eu não sei onde os vou buscar. E portanto não é só ir buscar os voluntários por ir buscar, é perceber também um pouco como é que é este plano de voluntariado, quem são estas pessoas e estas características e se já temos uma base até de voluntários e experiência no trabalho com voluntários ou não. Colaborações foi um ponto que eu não referi ao longo da apresentação. Colaboração é diferente de parceria. Parceria é um trabalho conjunto, tem que haver claramente um acordo formal e tem que haver tarefas claramente identificadas para cada um dos parceiros. Uma colaboração é diferente, é quase uma carta de conforto. Também enriquece a candidatura, mas é diferente de uma parceria. E, portanto, temos uma colaboração, temos uma instituição que trabalha connosco e que também vai colocar todos os esforços para conseguir ajudar a promover o projeto ou para fazer chegar a informação sobre o projeto ou que nos vai emprestar uma sala. Portanto, tudo isto são colaborações, não são trabalhos em parceria. Evidências da inovação, não chega só a dizer que é inovação, mostrem-nos também um pouco aqui porque é que é inovação. Vocês defendem porque é que aquilo é inovação, porque é que aquilo é mesmo bom para as pessoas. Já há estudos, não há estudos, sempre que tiverem documentos sobre inovação, é muito também pontua, conforme vão ver no artigo 10º do regulamento, é um ponto que também pontua. E por último, o tema do orçamento. As candidaturas e no próprio regulamento diz apresentar sempre que aplicável os orçamentos. Se há uma rubrica de equipamento que é apresentada, então ela é aplicável. Se está previsto que é necessário comprarem um equipamento específico, então anexem o orçamento, qual é o valor, porque é que puseram aquele valor, foi documentado, foi identificado porque aquele valor e não outro, qual é a razão de ser e anexem no respectivo pestana do documento o orçamento de custos também para o equipamento. E pronto, eu penso que cheguei ao fim da minha apresentação, espero ter esclarecido as principais dúvidas. O objetivo aqui é também termos esta visão geral, com certeza que vai haver muitas dúvidas concretas específicas de uma situação. Se forem demasiado específicas ou se ficarem por responder hoje, eu peço que continuem a usar e usem sempre o e-mail premiosbpi.fundacãoacaixa@bancobpi.pt para qualquer dúvida. Muito obrigada então, eu acho que terminávamos aqui, agradeço imenso a vossa presença e todas as questões e cá estaremos depois no prémio, mais tarde no prémio Infância e depois também no prémio Rural se surgirem mais questões. Obrigada e fico à espera também das vossas candidaturas.